Olá pessoal, aqui é o professor João de Matemática e nesse vídeo estarei resolvendo a terceira edição de 2022 da Prova Paraná do componente de Matemática do oitavo ano. Prova essa que foi aplicada ali no finalzinho do terceiro trimestre aqui no Paraná no ano passado, ok? Ela é composta de 20 questões e eu estarei resolvendo e comentando cada uma delas aqui com vocês, tudo bem? Então, questão de número 1. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Ao compararmos duas grandezas proporcionais que se relacionam, elas poderão ser diretamente proporcionais se crescerem ou decrescerem em uma mesma proporção, ou inversamente proporcionais, se uma crescer e a outra decrescer. Com base nessa informação, identifique a alternativa correta. Letra A. Vamos analisar aí com calma. As grandezas distância e tempo são inversamente proporcionais, ok? Pois quanto mais rápido eu percorrer uma distância, maior será o tempo que eu gasto no percurso. Gente, realmente, grandeza de distância e tempo é inversamente proporcional. Mas será que quanto maior a distância, mais tempo eu vou levar? Muito pelo contrário, né? Porque se fosse assim, seria direta. Então, a primeira é incorreta. Letra B. Ao encher um balde de água, temos grandezas diretamente desproporcionais, pois quanto maior a vazão da torneira, em menor tempo o balde fica cheio. Exatamente, pois quanto maior a vazão da torneira, menor o tempo que o balde fica cheio. Mas isso não faz com que ela seja diretamente, e muito pelo contrário, né? Faz com que ela seja inversamente. Então a letra B também está incorreta. Letra C. Em uma prova de corrida de rua, a velocidade e o tempo são grandezas diretamente proporcionais, pois quanto maior a velocidade, menor o tempo gasto pelos competidores do percurso. Veja bem, gente, uma prova de corrida, né? Será que elas são diretamente proporcionais? Quanto maior a velocidade, menor o tempo? Se eu aumento a velocidade e diminuo o tempo, então deveria ser inverso, né? Então, letra C também está incorreta. Letra D, em uma pizzaria, massa para pizza e queijo são grandezas diretamente proporcionais, pois quanto mais pizzas eu for montar, mais queijos eu preciso, né, para fazer a montagem. Então, a correta é a letra D, né, gente? Imagina aí, quanto mais pizza você vai fazer, mais queijo você precisa. Se você diminuir o número de pizzas, você diminui a quantidade de queijos que precisa. Então, elas são grandezas diretamente proporcionais. Crescem ou decrescem na mesma razão. Número 2. Patrícia mora em Curitiba e foi de carro visitar a sua irmã, que mora na cidade de Londrina. A distância entre essas duas cidades é de aproximadamente 385 quilômetros. Para percorrer esse trajeto, ela gastou, então, 5 horas. Qual é a velocidade média? A velocidade média, então, galera, aqui nós calculamos fazendo a razão entre a distância que ela usou para fazer esse percurso e o tempo que ela levou. Qual foi a distância? A distância foi 385 quilômetros. E qual foi o tempo que ela levou? Ela levou 5 horas, certo? Então, basta nós fazermos a divisão de 385 por 5 inicialmente. Então, temos aqui centena, dezena e unidade. Não conseguimos dar uma centena para cada um. Vou usar 38 dezenas, né? E aí, qual é o número que multiplicado por 5 mais se aproxima de 38 e não passa? Nós teremos o 7, né? 7 vezes 5, 35. Fazendo essa subtração, nós ficamos com 3 dezenas restando. Transformando 3 dezenas e abaixando aqui 5 unidades, temos 35 unidades, que equivalem aí, então, a novamente o 7, né? 7 vezes 5, 35. E subtraindo aqui para ver o que resta, sobra 0. E não tenho mais o que abaixar, então, resposta 77, o quê? Quilômetros por hora. Vejam que ela vai carregar aí, né? Como não são unidades de medidas iguais, eu preciso colocar, né? Quilômetro barra hora, porque é quilômetro dividido por hora ali na razão. Certo? Então, resposta correta, letra B. Número 3. Felipe percorreu 180 km e percebeu que seu carro gastou 12 litros de gasolina. Sua próxima viagem será mais longa, com um percurso de 540 km de distância. Ele quer saber quantos litros de combustível serão necessários para realizar esse percurso nas mesmas condições da viagem anterior. Então, nós temos aí uma regrinha de 3, né, gente? Nós temos os quilômetros percorridos e nós temos a quantidade de litros, né, o combustível. Então, eu vou colocar aqui litros, né, a gente vai saber que é combustível. E aí, eu vou fazer uma tabelinha para facilitar aqui a nossa interpretação, para colocar os nossos dados. Então, nós sabemos que para 180 quilômetros, ele gastou 12 litros de combustível. Agora, eu quero saber para 540 quilômetros, quantos litros ele vai gastar. Tudo bem? Vejam que quanto maior for o percurso percorrido, maior será a quantidade de gasolina gasta. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais. À mesma medida que uma grandeza aumenta,
a outra aumenta na mesma proporção. Então, eu posso simplesmente escrever isso da seguinte forma. 180 está para 540, assim como 12 está para x. Já vamos simplificar esses zeros para facilitar a nossa vida, né? Eu não preciso inverter nenhuma razão em virtude de termos grandezas diretamente proporcionais. E eu posso fazer aqui, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? E aí, gente, para facilitar ainda mais, eu vou simplificar a fração 18/54, tá bom? A gente pode aqui, então, vejam que são valores que são múltiplos de 9, né? Tem na tabuada do 9. E aí fica mais fácil os nossos cálculos. Não é que fica mais fácil, mas fica mais rápido, né? 18 dividido por 9 fica 2. E 54 dividido por 9 fica quanto? 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. Então, 2/6. Olha aí, dá para dividir ainda isso aqui por 2, né? Em cima e embaixo, em numerador e denominador, vai ficar 1/3. Então, ao invés de colocar 18/54, né? Que na verdade era 180 sobre 540, a gente vai colocar 1/3 igual a 12 sobre x. E aí eu posso fazer, né? Produto dos meios, 1 vezes x, x, é igual ao produto dos extremos, que é igual a 3 vezes 12. Portanto, 3 vezes 12 é o quê? 3 vezes 12 dá 3 vezes 10, 30. 3 vezes 2, 6. 30 mais 6, 36. 36 litros. E nós temos essa resposta aí na letra A. Se você realizasse 180 sobre 540 na resolução, vai dar a mesma coisa, gente. Só que você vai ter multiplicações e divisões com números maiores. Então, aqui você fazendo a simplificação, eu acredito que vocês acabam diminuindo a probabilidade de erro de vocês. Tudo bem? Número 4. De uma capital, aproximadamente 310 mil pessoas fazem uso diariamente do transporte coletivo. Desses 310 mil, galera, 10% são maiores de 65 anos. E eles têm direito, então, a circular sem pagar passagem. Desses usuários, quantos, então, né, em questão de quantidade, terão direito à gratuidade por serem idosos? Então, são 10% de 310 mil. Mas quanto é 10% de 310 mil? Lembra que 10% é 10 sobre 100. E esse D aqui para nós vira uma multiplicação, multiplicado por 310 mil. Vamos acabar aí, né, simplificando alguns números para facilitar a nossa vida. Posso simplificar um zero com um zero aqui e esse zero com mais um. Vai sobrar, então, 31000, que é a mesma coisa que 31 mil, que são 31 mil pessoas, né? Resposta essa que está contemplada na letra C, certo? Bem tranquilo também. Maria está grávida e nessa semana vai começar a pintar o quarto de sua filha. Para essa pintura, ela tem 3 opções de cores de tintas para as paredes, então 3 opções para a parede, né, que são bege, creme e rosa, e 2 opções de cores de tintas para as portas, que são branca ou framboesa. Qual é o total de combinações, né? Então, esse total de combinações, basta eu fazer o produto das possibilidades de cada condição. A questão das cores para as paredes, né? E tudo isso multiplicado para cores das portas, né? Então, nós temos esses dois valores, então o total de combinação. Opções de cores para as paredes são 3, e opções de cores para as portas são 2. Então, 3 vezes 2 igual a 6. Então, 6 combinações. Letra D, temos a alternativa correta. Próxima. As notas indicadas no quadro abaixo são de André, motorista de uma empresa, e foram obtidas por meio de uma prova prática, que considerou 5 habilidades necessárias para conduzir bem um automóvel. A nota final de André será calculada pela média aritmética da pontuação alcançada em cada uma das habilidades. Qual foi a média? Então, vejam que eu tenho aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5 valores. Vou calcular a média aritmética simples, então 8, mais 9, mais 10, mais 7, mais 6. E a média soma os valores e divide pelo total de elementos. Nós temos 5 elementos, então basta nós somarmos e dividirmos por 5. Ok? Vamos lá então, ó. 9 com 6, nós já temos 15. 8 com 7, nós temos mais 15, certo? Que já dá 30, né? 30 mais 10, que nós temos aí, né, do terceiro elemento, nós temos 40. Então, o total desses elementos, nós temos 40 dividido por 5. E quanto que dá 40 dividido por 5? 5 vezes quanto que dá 40? 8, em que foi a média final do André, que está na letra A. Tudo bem? Vamos para a próxima?
A escola onde Roselia estuda utiliza a média aritmética ponderada para o cálculo da média trimestral. Para obter a sua média trimestral, a professora de matemática ajudou a montar um quadro e a substituir os dados da fórmula utilizada para o cálculo da referida média, conforme indicado. Então, na primeira atividade, a nota foi 10 e tinha peso 1. Na segunda atividade, a nota foi 7 e tinha peso 2. E na terceira atividade, a nota era 6 e tinha peso 3. E aí ele já montou para nós aqui, né? Só basta a gente completar, ó. 10 vezes 1, que é o valor da nota vezes o peso. Daí, qual nota que tem peso 2? É a nota 7. E qual é a soma? Perdão. Qual é a terceira soma, né, para o produto? É 6 vezes o peso, que é 3. Então, é isso que nós temos que calcular para essa média. Então, nós ficaremos aí, ó, com essa média ponderada, né? 10 vezes 1, 10, mais 7 vezes 2, 14, mais 6 vezes 3, 18, ok? Por quanto que nós dividimos? Pela soma dos pesos. E qual é a soma dos pesos? Estão aqui, ó, os pesos. 1 mais 2 mais 3. 1 mais 2 mais 3, 6. Então, nós temos lá, ó, somando primeiro aqui as dezenas, né? 10 mais 10 mais 10 nós temos 30. E 4 mais 8 nós temos 12. Então, 12 mais 30, 42 dividido por 6. 6 vezes quanto, gente, que dá 6? 7, né, galera? 6 vezes 7 igual a 42. Então, a média ponderada aí é 7. Isso aqui é a mesma coisa que 7,0, né? Que ele está expresso ali com uma casa depois da vírgula. Então, letra C. Certo? Bem tranquilo também. 8. Quando duas grandezas se relacionam e crescem ou decrescem em uma mesma proporção, dizemos que essas grandezas são diretamente proporcionais, né? Grandezas que crescem ou decrescem na mesma proporção. De acordo com essa informação, identifique uma alternativa que apresenta a relação entre duas grandezas diretamente proporcionais. Então, eu quero duas grandezas diretamente proporcionais. Letra A. Velocidade de um veículo e tempo que ele demora para percorrer. E inversamente, né, gente? Maior velocidade, menor tempo eu percorro essa velocidade. Né? Essa distância, perdão. B. Quantidade de pedreiros e o tempo para construção. Mesma coisa. Quanto mais gente ali construindo, menor o tempo. Ou vice-versa. C. Quantidade de torneiras abertas para encher um tanque e o tempo gasto. Mesma coisa, inversamente, né, gente? Quanto mais torneiras estiverem ligadas e eu preciso encher um reservatório, menor o tempo eu vou demorar para encher isso. Letra D. Tempo de funcionamento de um aquecedor de ambiente e energia que ele consome. Aqui sim temos grandezas diretamente proporcionais. Imagina lá, quanto mais tempo esse aquecedor ficar ligado, eu vou gastar mais luz. Quanto menos eu usar ele, né, menos tempo ele ficar ligado, menor vai ser o seu consumo de energia. Então, letra D representa grandezas diretamente proporcionais. Número 9. Nós temos aí, então, uma atividade de escala. Giovanni e Letícia estão estudando escalas. Eles sabem que a escala é a razão entre o comprimento... Opa, olha a informação. Que a escala é a razão, né, a divisão, entre o comprimento de um desenho. Então, o comprimento do desenho dividido, né, pelo comprimento real. Pelo comprimento real. Pesquisaram na internet e descobriram que a distância real em linha reta de São Paulo até Salvador é de aproximadamente 1.500 quilômetros, que em centímetros é 150 milhões de centímetros. Com a ajuda de uma régua, a Letícia mediu a distância indicada no mapa abaixo e verificou que é de 2 centímetros, certo? Então, gente, vejam que nós temos aí, né, que calcular a escala do mapa. Ou seja, qual é o comprimento do desenho? Está falando que é 2 centímetros. E qual é o comprimento real, né? São 1.500 quilômetros, que equivalem a 150 milhões de centímetros. Então, dividido pelo comprimento real, que é 150 milhões de centímetros. Toma cuidado para não usar o 1.500. Por que eu não posso? Porque aqui na escala a gente está usando em centímetro, né? E a medida ali tem em quilômetro e em centímetro, certo? Então, nós temos aí o quê? Dá para simplificar essa fração, né, gente? A nossa escala vai ficar da seguinte forma, daria para dividir aqui a nossa fração por 2 em ambos, né, numerador e denominador, e 2 por 2 nós ficamos com 1, e 150 milhões dividido por 2, nós temos 75 milhões, né? E essa fração aqui, lembra que é uma divisão, né? É a mesma coisa que eu escrever que 1 está para 75 milhões, que está expresso na letra C,
certo? Então, estamos quase na metade da nossa prova. Pedro abriu um pacote de biscoito recheado que pesava 160 gramas e ele leu as informações nutricionais contidas na embalagem do produto e percebeu que ingeria 3 gramas de gordura saturada a cada 30 gramas, a cada 3 biscoitos. Então, gente, o que acontece? Qual é a quantidade total, né, nesse pacote aí que ele comprou de 160 gramas? O que nós temos que observar? Que a cada 30 gramas de biscoito, né, 30 gramas, nós vamos ter um total lá de 3 gramas de gordura saturada, né? Então, vou colocar aqui 3 gramas, vou colocar de gordura saturada. E aí, quantas gramas de gordura saturada vão ter em 160 gramas, né? Qual é a resposta para isso? Vejam que quanto maior for a quantidade de biscoitos, maior quantidade vai ser aí a quantidade de gordura saturada. Então, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Posso chamar isso aqui de x, né, porque é um número desconhecido para nós, e posso montar a proporção diretamente. Aqui eu posso simplificar esses dois zeros para facilitar, então nós teremos 3/16 igual a 3 sobre o quê? Sobre x. Então, eu posso aplicar produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Daria para simplificar os três ali, né, mas vamos deixar assim dessa forma por enquanto. Então, nós ficaremos com 3 vezes x é igual a 3 vezes 16, certo? E aí, olha, gente, eu estou multiplicando em ambos os lados a minha equação por 3. Então, eu posso simplificar isso, né? Como se eu estivesse dividindo em ambos os lados por 3. E aí, eu encontro que x é igual a 16. 16 gramas de gordura saturada, que é a letra B. Rafael estava animado para pintar sua casa. Ele comprou um recipiente de 18 litros de tinta e no primeiro dia de trabalho usou 3 litros dos 18 de tinta comprada. Qual a porcentagem aproximadamente? Quando ele fala normalmente aproximadamente, pode esperar que vai vir aí uma divisão, às vezes, que não é exata, né, gente? Representa a quantidade de tinta usada por Rafael em relação ao total da tinta comprada. Eu falo isso porque, às vezes, muitos alunos, quando o cálculo da divisão não dá exato, alguns se apavoram e acham que está errado. Gente, número decimal, dízimas periódicas aí, né? Decimais infinitos, também são números, né, galera? Então não se espantem, às vezes, não achem, meu cálculo está errado. Normalmente, quando o exercício coloca aproximadamente, é porque vão dar várias casas decimais, ou vai dar uma dízima periódica, né? Que vai ser aí um decimal infinito, que vai ter um período, uma periodicidade, então presta atenção e não se apavora com isso. Então, ele usou 3 litros de um total de 18. Nós temos que transformar isso daqui em porcentagem. Eu até poderia pensar numa fração aqui, né? Que tivesse denominador 100, uma fração equivalente. Eu precisaria encontrar esse cara aqui. Mas vejam, gente, que nós temos aqui, né? Eu não consigo encontrar nenhum número inteiro que 18 vezes alguma coisa de 100, né? Porque o 100 não é um múltiplo do 18. Então, a gente não vai usar a ideia de proporção, poderia... Mas pensa assim, se a gente dividir o 3, né, por 18, e a gente encontrar uma aproximação decimal, a gente transforma isso em porcentagem. Então, vejam que 3 é menor que 18, então eu não vou ter parte inteira na minha divisão. Vou transformar 3 inteiros em 30 décimos. Agora sim eu posso colocar aí uma unidade, porque 1 vezes 18 dá 18, e vai sobrar 12, tá bom? Vou fazer pelo método curto dessa vez. Aí sobraram 12 décimos e eu não consigo, né? Dá 12 décimos para cada um, eu vou transformar isso em 120 centésimos. E aí 18 vezes quanto? Para dar 120. Se fosse 20, né, daria aproximadamente 6. Vamos testar aí se o 6 é suficiente, então, né? Quanto que é 18 vezes 6? 18 vezes 6. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. Vejam que 108 para 120 vão sobrar 12 de novo. Vou transformar 12 centésimos em 120 milésimos. E aí vai dar 6 de novo, e vai sobrar 12, e vou transformar em décimo de milésimo, esse 12 milésimos, né? E assim eu vou ficar caminhando numa dízima periódica, né? Nós poderíamos arredondar isso aqui para aproximadamente, né? 0,167, certo? Para ficarmos aí com 3 casas decimais. E aí, para eu transformar isso aqui em uma porcentagem, uma fração, imagine que eu vou ter essa aproximação de 0,167, que é 167 milésimos, e eu vou multiplicar isso daqui por 100 em cima e embaixo, porque daí eu consigo ficar com o quê? Se eu fizer isso aqui vezes 100, vou movimentar 2 casinhas a minha vírgula aqui, né, para a direita, então vai ficar 16,7. E 100 aqui é como se eu tivesse dividido por 1, né?
Então, sobre 100. E aí nós temos aqui a fração 16,7 centésimos, que é a mesma coisa que 16,7%, que vai estar dado, então, na letra C. Tudo bem? Então, não se apavore quando aparecer número decimal. Número 12. Flávio adora viajar nos livros de ficção científica que lê. Ele possui R$90 e quer usar 30% do valor para comprar um livro novo. Quantos desses 90 ele vai usar? Ele vai usar 30% de 90, né? 30% de 90. E aí, o que é 30%? 30% é 30 centésimos. Esse D é uma multiplicação, então é 30% de 90. Vejam que aqui em cima nós temos um zero e dois zeros multiplicando, e aqui embaixo dois zeros, então dá para simplificar. Vai sobrar 3 vezes 9. 3 vezes 9 é 27. Vai ficar dividido por 1, que dividido por 1 é o próprio 27. Então, R$27 ele vai utilizar aí, que é exatamente a letra A. 13. Ariovaldo é o roupeiro da América Futebol Clube. No dia que acontece uma partida de futebol, ele precisa definir qual combinação de uniforme dos jogadores. Ele monta um jogo composto por uma camisa, vai escolher aqui, uma bermuda e um par de meias. Os modelos disponíveis para montar a combinação é o seguinte que está na imagem. Então vejam que nós temos 2 possibilidades de camisetas, 3 possibilidades de bermuda e 4 possibilidades de meias. Não são 2 pares, tá, gente? São 4 pares. Ele está mostrando o modelo de cada um. 1, 2, 3, 4. Vejam que são 4 modelos diferentes. Quando eu quero saber essa combinação, então, basta a gente fazer o produto, né? A multiplicação da quantidade de cada item. Então, 2 é o número de camisetas, vezes 3, que é o número de bermudas, vezes 4, que é o número de pares de meia. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, nós obtivemos aí, então, 24 combinações, letra D. 14. No quadro abaixo estão as notas de 2 alunos do 8º ano no componente curricular de ciências. A média aritmética desses alunos é dada pela média aritmética simples das suas notas. De acordo com as notas, qual é a média aritmética de Andréia e de Fabiano, respectivamente? Gente, atenção! Ele quer saber primeiro da Andréia, então a gente vai fazer a média da Andréia primeiro e depois a média do Fabiano. Vejam que a Andréia vem depois, então toma cuidado para não inverter e marcar errado. Então, média simples, soma dos valores, dividido pela total de valores. Então, eu tenho 8 mais 6 mais 4. E eu vou dividir por quanto? Por 3. São 3 valores. 6 mais 4, 10. Mais 8, 18. 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 vai dar 6. Então, vejam que está tudo como vírgula zero ali, né, no décimo. Então, 6 inteiros e 0 décimos. É a média da Andréia. Vamos calcular agora a média do Fabiano. O que eu faço para calcular a média do Fabiano? Vou somar os valores lá do Fabiano. Então, eu tenho 6,5 mais 8 mais 6,5. E vou dividir isso também por 3, porque são 3 valores. 6,5 com 6,5, pensa que 6 com 6 dá 12. Meio com meio dá 1 inteiro. Então, eu já tenho 13. 13 mais 8, nós encontramos o quê? Nós encontramos 21. 21 dividido por 3 é exatamente igual a 7,0, né? E qual a alternativa que tem 6 e 7 nessa ordem? Letra A. Por isso que eu falei, ó, se vocês marcassem a letra C, também tem 6 e 7. Mas é primeiro a de Fabiano, daí, e depois a de Andréia. E ele pede primeiro a de Andréia, depois de Fabiano, respectivamente. Significa nessa ordem que ele comentou. Toma cuidado para não errar isso. Sérgio participou de um concurso em que a nota final foi calculada por meio da média aritmética ponderada das notas das 3 etapas. Para o cálculo dessa média, a gente vai multiplicar então a nota pelo peso, né? Vai somar esses produtos e dividir pelo total dos pesos. E ele quer saber essa média ponderada. Então, essa média ponderada, vamos lá, 18 vezes 1, a nota vezes o peso, mais a segunda nota, que é 21, vezes o peso dela, que é 2. Não tem erro, gente, é só matemática básica, né? Terceira etapa, a nota é 12, vezes 2, que é o peso dessa nota. E eu vou dividir pela soma dos pesos. Toma cuidado para não dividir por 3. Eu dividiria por 3 se fosse uma média simples. Aqui, cada nota tem um peso. 1 mais 1, 1 mais 2 mais 2, 5. Então, soma dos pesos, 5. 18 vezes 1, 18. Mais 21 vezes 2, 42. Mais 12 vezes 2, 24. Tudo isso dividido por 5. Então, a nossa média ponderada é igual a 18
mais 42, mais 24. 8 mais 2, 10, mais 4, 14. 1 mais 1, 2, mais 4, 6 e mais 2, 8. Então, nós temos aqui 84 para dividir por 5. Então, nós temos que dividir 84 por 5, né, galera? Dividindo 84 por 5, aqui nós dividimos, dá 1, vai sobrar 3. Vou abaixar o 4, vai dar quanto aí? Vai dar 6, né? 6 vezes 5, 30. Para 34 sobram 4. Sobram 4 inteiros, vou transformar em 40 décimos. Vou para a parte decimal, vírgula no quociente. 40 décimos dividido por 5, 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, 0. Alternativa correta, então 16,8, que é 16 inteiros e 8 décimos. Letra C. João, Pedro e Ulisses estão estudando grandezas proporcionais. Eles começaram a comparar algumas grandezas que se relacionam entre si e ficaram em dúvida sobre quais seriam inversamente proporcionais, né? Aquelas que crescem enquanto uma cresce, a outra decrescem aí, né? Na mesma razão, só que inversa. Eles sabem que se duas grandezas se relacionam, são inversamente proporcionais, se uma crescer e a outra decrescer. Com base nessas informações, identifique qual das alternativas abaixo está correta em relação à ideia de grandezas inversamente. Letra A. Quanto maior a área do cubo, menor o volume desse cubo. Mentira. Quanto maior a área, maior o volume. Grandezas diretamente proporcionais. B. Quanto maior o número de funcionários de uma empresa, maior a produção. Diretamente proporcionais também. Tá? Aqui, na verdade, ele está falso, mas é direta, né? C. Quanto maior o salário recebido, menor o desconto do imposto de renda. Falso, né? Quanto maior o salário, maior vai ser o desconto. Então, ela é direta. E aqui, né, seria maior. Só vamos corrigir para ser direta. D. Quanto maior a velocidade, menor o tempo gasto. E inversa, né? Isso aqui é verdadeira. Então, aqui tem aí a alternativa correta, letra D. Sabe-se que a densidade demográfica, vamos chamar aqui já de DM, de uma região é dada pela razão entre o número de habitantes. Então, vamos deixar aqui razão entre o número de habitantes. Pela extensão territorial. Então, pela extensão territorial. Em quilômetros quadrados de uma determinada região ou cidade. Segundo o IBGE, Serra da Saudade, em Minas Gerais, é o menor município do Brasil. A população, de acordo com esse censo em 2010, era de 815 pessoas, com uma extensão territorial de aproximadamente 336 metros quadrados. E aí ele está perguntando qual que é a densidade demográfica. Qual que é a densidade demográfica? Razão entre o número de habitantes, que é quanto? 815, dividido então pela extensão territorial. Lembrando que aqui é habitantes, né? Nós não esquecermos da unidade de medida. E aí dividido pela extensão territorial, que é de 336 quilômetros quadrados, tá bom? Então, vamos lá dividir para a gente ver aí quanto vai dar o resultado. 815 dividido por 336. Então, vejam que nós dividimos aí, né, a razão entre o número de habitantes, que é 815, pela extensão territorial. Então, 815 para 336. Se a gente pensasse em 3 vezes, isso já passaria de 900, né? Então, 2. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E 2 vezes 3, 6. Vamos subtrair para ver quanto sobra. 5 menos 2, 3. 1 menos 7 não dá, vou emprestar. Ficaremos com 11. 7 lá para 11 sobram 4. E 7 menos 6, 1. Então, deu 2 inteiros, não tenho mais número para baixar. Vou transformar isso aqui em décimo, por isso eu vou colocar a vírgula na chave. Quanto será que vai dar isso daí, né? Vamos testar aí umas 4 vezes, será? Vamos lá. 4 vezes 6, 12. Vou deixar um aqui do lado. Opa, 12 não, né? Eu tô fazendo 4 vezes 3. É 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. Esqueci de apagar o parte de baixo aqui. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. 4 vezes 3, 12. Mais 1, 13. Ó, realmente, né, se nós pegássemos 5 vezes, iria passar. 0 não dá para tirar. 4. Vou emprestar aqui, vão ficar 2. 10 para 4 aqui ficam 6. Aqui também vou ter que emprestar, que aqui vai ficar 12. 12 tirando 4 vão ficar
8, certo? E aí aqui vai zerar, né? Porque vai ficar 3 menos 3, 0 e 1 menos 1, 0. Ok? Posso emprestar aí, então, né? Emprestar não, acrescentar um 0 para transformar na próxima ordem para continuar. E aí nós vamos colocar, então, vejam que o exercício também está falando em aproximadamente, né, gente? 2 vezes acho que é suficiente, porque 3 iria passar, né? 2 vezes 6 nós vamos ter 12, que vai 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. E 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Nem vou fazer a diferença aqui, que nem vai precisar, tá, gente? Nós já temos uma aproximação, que é de 2,42, com 2 casas decimais, que vão ser 2,42 habitantes por quilômetro quadrado. Então, significa que a cada 1 quilômetro quadrado, nós temos aproximadamente aí 2 habitantes, ok? Aproximando esse valor. Beleza? Que é a letra B de bola. 18. Marcelo vai viajar ao trabalho e, ao verificar a distância, ele calculou que a viagem demora 2 horas com uma velocidade de 90 km por hora. Então, se ele estiver a 90 km por hora, gente, ele leva 2 horas para concluir essa viagem. Porém, né, ele encontrou um percurso de obras na pista e a velocidade dele teve que diminuir. Foi para 60 km por hora. Né? O que vai acontecer, será, com esse tempo? Quanto tempo que o Marcelo vai levar? Vejam que se eu diminuir a velocidade, eu vou demorar mais tempo para chegar. E quando isso acontece, eu tenho grandezas inversamente proporcionais. E aí, quando eu vou montar a minha proporção, eu tenho que inverter uma das razões. Vou inverter, por exemplo, essa daqui. Aqui eu vou simplificar a 0 com 0. Vai sobrar 9 sextos. E ali eu vou inverter. Ao invés de 2 sobre x, eu vou colocar x sobre 2. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? 6 vezes x, 6x. E 9 vezes 2, 18. Né? 6 está multiplicando lá, vai passar dividindo, então vai ficar x igual a 18 sobre 6. E 18 dividido por 6, 3. 3 o quê? 3 horas ele vai levar. Vejam que antes ele ia levar 2, agora vai levar 3. Por que aumentou? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Letra C. Para ajudar nas despesas de sua casa, Carolina fez bombons para vender na empresa onde trabalha. Ela organiza as vendas anotando diariamente a quantidade de bombons vendidos. Observe no quadro abaixo as anotações de uma semana de vendas. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Qual é a média, será? Média vai ser a soma dos valores. 10 mais 11 mais 18 mais 15 mais 16, tá bom? Nós temos tudo isso aqui dividido pelo total de elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Média simples, né? E aí vamos calcular aí qual é esse valor. Somando as dezenas. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. 50. Ok? Mais. Aqui eu tenho 1. 1 mais 8. O que nós temos? 9. 9 mais 6 nós temos 15. E 15 mais 5 nós temos 20. Então, 50 mais 20, 70 dividido por 5. Se a gente dividir 70 por 5, usando 7 aqui, nós temos 1. 1 vezes 5, 5 para 7. Sobram 2, abaixo 0. E 4 vezes 5 dá 20, para 20, 0. Então, a média aí é 14. A média de bombons é 14, letra A. Ok? Vamos para a última questão? Felipe e Marina entraram para o grupo de escoteiros do bairro e o grupo agora tem 22 integrantes, entre meninos e meninas. O monitor do grupo resolveu escolher 2 crianças para ajudar nas atividades que serão desenvolvidas neste ano. Um membro para cada cargo de representante e outro para o de suplente. De quantas maneiras distintas poderão ser formadas as duplas? Então veja que eu vou escolher 2 pessoas distintas. Quando eu for escolher o primeiro integrante, eu tenho 22 possibilidades. E quando eu for escolher o segundo integrante, eu já vou ter 21. Então, no segundo integrante, nós temos 21 possibilidades. Então, multiplicando essas possibilidades e fazendo 22 vezes 21, nós temos 1 vezes 2, 2, 1 vezes 2, 2. Próxima ordem das dezenas, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Aqui nós temos 2. 2 mais 4, 6 e 4. Então, nós temos um total de 462 possibilidades. Letra B. Ok? Espero que essa aula possa ter te ajudado aí nos seus estudos. E até uma próxima aula, galera. Tchau, tchau.